Peraí, uma mulher falando com homens? Sim, eu sou a Renatinha Diniz e há 5 anos no YouTube eu trago conteúdos que ajudam homens a terem relacionamentos mais saudáveis. Por trabalhar como apresentadora de TV há mais de 12 anos, rodeada de tantos homens, virei a melhor amiga deles. Muito prazer, eu sou a sua brother. Brothers, sejam bem-vindos a mais uma edição, mais um episódio do Sua Brother Podcast. Eu, Renatinha Diniz, a sua amiga e irmã, tô sempre aqui trazendo temas do universo masculino para inspirar, informar, quebrar tabus. E hoje, na verdade, eu já ensaio a trazer esse meu brother aqui há algum tempo, porque a história dele é sensacional, uma história de superação, uma história que vai inspirar muitos de vocês que estão aí do outro lado assistindo. Então, já quero que você deixe o like, porque eu consegui no espaço da agenda dele, entre uma corrida e uma etapa e outra, ele estar aqui para bater esse papo comigo. Deixa seu like, você que tá me ouvindo no Spotify, siga o nosso perfil, me avalie aí com 5 estrelinhas. Você que tá no YouTube também siga o nosso, se inscreva, né? Deixe seu comentário, deixe seu like, enfim. Dá essa força pra gente aqui, que é muito importante para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. O meu convidado de hoje é o André Bragantini Júnior. Eu tenho certeza que essa história vai te inspirar, então fica até o final, brother. Vão ser vários insights, fichas que vão cair aí, que eu tenho certeza que você vai poder aproveitar para várias áreas da sua vida. O André, ele é piloto, coach, palestrante. Ele tem 44 anos e 34 anos de carreira. Só que assim, aí você pensa, ele é piloto? Uma carreira tranquila, né? Fácil, o cara vem em berço de ouro, aí é piloto. Não, é totalmente diferente. E ele tem algo a mais que ele conseguiu superar. Por isso que ele está ultrapassando limites e tá aqui no Sua Brother Podcast hoje. André, seja muito bem-vindo. Tô muito feliz que você tá aqui. Aqui é papo de brother, você é meu brother que o automobilismo me deu. E eu quero bater um papo aí, quero que você fale tudo que você puder e entregue tudo pra gente aqui hoje, fechou? Fechou. Poxa, Renatinha, você não tem ideia da felicidade que eu tô sentindo de estar aqui com você hoje. A gente já vem conversando sobre isso há um bom tempo. Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar falando para um programa tão bacana quanto o teu. Você sabe que eu sou teu fã, acompanho. Já te mandei mensagem quando você falava dos assuntos no Instagram, eu te mandava. E para mim é muito, muito importante poder estar aqui, poder falar um pouco sobre a minha história de superação na minha vida. Queria te parabenizar, porque eu acho que o projeto que você faz é muito bonito, é muito bacana e é muito útil para grande parte da sociedade. E eu vejo que a tua luta é paralela à minha luta também, de informar, impactar e positivamente as pessoas. Então, só te agradecer e parabenizar por tudo isso. Imagina, eu que agradeço de você estar aqui. Eu também te acho um cara extremamente corajoso de você ter levado seu projeto adiante, de contar a tua história, de contar todos esses desafios que você superou e continua superando na sua vida. E temas que são tabus, brother, né? E aí, sobre isso que ele veio falar hoje aqui. Então a gente não fala, a gente fica naquela coisa, o silêncio. E não, a gente precisa falar. Então, André, antes de tudo, eu quero que você conte um pouco da tua história, principalmente em relação à síndrome de Tourette, que é isso que o André tem há bastante tempo, né, André? Desde pequenininho, foi com 5 anos mais ou menos que você identificou que tinha a síndrome de Tourette. O que é a síndrome de Tourette? Pois é, minha vida, desde que eu me conheço por gente, eu tenho a síndrome de Tourette, né? Eu era muito novinho ainda, com 5 anos a síndrome surgiu. E explicando um pouco para quem não conhece o que é a síndrome de Tourette. Síndrome de Tourette são espasmos involuntários que o portador tem pelo corpo e pela voz, né? Como tiques nervosos, falando de uma palavra mais popular, são tipos tiques nervosos, mas de uma forma incontrolável, que isso é causado por uma deficiência no sistema nervoso do cérebro. E então esses espasmos, eles se acentuam durante a fase de infância e adolescência, até o início da fase adulta, tá? E depois, com o passar do tempo, quando a pessoa vai ficando um pouco mais velha, a síndrome tende a regredir também um pouco. No meu caso, eu tive muitos espasmos durante a fase da adolescência. Foi uma fase extremamente difícil e delicada para mim, conviver com a síndrome, principalmente no aspecto social, né? Porque eu sofri muito bullying, sofri muito preconceito. Então, isso foi muito difícil para mim lidar com tudo isso. E você sabe que quando nós somos mais novos, a gente não tem um discernimento ainda das coisas de uma forma correta. Então, a gente acaba sofrendo mais. E aí, hoje, graças a Deus, eu estou muito melhor em relação aos espasmos,
porque eu fiz uma cirurgia para Tourette, que a gente vai falar aqui ainda hoje. Essa cirurgia consiste na instalação de um marca-passo cerebral, que eu tenho no peito, ligado a 2 eletrodos no meu lóbulo frontal do cérebro, que é o mesmo procedimento da cirurgia para Parkinson e depressão. Tá? Então, esses estímulos, durante vários anos da minha vida, foram ajeitando os meus espasmos, a minha adaptação do cérebro em relação aos espasmos, e paralelamente a isso também, obviamente, um uso pequeno de medicação para ajudar no controle e de uma terapia chamada, que é uma terapia cognitivo-comportamental. Que tudo isso somado fez com que eu tivesse uma evolução, por isso que hoje eu tenho muito mais controle em relação aos meus espasmos do que antigamente, mas eu sei que nem todas as pessoas têm condição de fazer essa cirurgia, e eu vou contar um pouquinho aqui para vocês como que eu tive a oportunidade de conseguir concretizar esse objetivo e hoje poder falar para as pessoas sobre essa minha história. Caraca, vocês já entenderam, né? Tem muita história pela frente. Porque é isso, eu acho que a história do André, ela vai inspirar vocês que estão passando por qualquer tipo de dificuldade, por qualquer tipo de desafio. Ele falou da questão do bullying. Quem nunca sofreu bullying na adolescência? Só que daí imagina você sofrer bullying de uma situação que nem eles na época sabiam o que era. Então pensa, a família correndo atrás, tentando entender o que era aquilo que ele tinha, os espasmos e tal. E ele era uma coisa que ele não conseguia controlar, sofrendo todo esse preconceito, numa fase tão difícil da vida, com os hormônios alterando também. Então, fica aí, brother. Fica aí que o papo vai ser bom. Eu vou voltar um pouco no tempo pra falar lá do seu período de infância, André. Você lembra de pequeno, com os espasmos, o teu início da aprendizagem, como é que foi? Quais memórias que você tem dessa fase? Foi uma fase, assim, de descoberta, né? Muito difícil pra mim e pra minha família. Você imagina? Eu com 5 anos comecei a sofrer… Eu dava pequenos saltos, assim. Eu começava a andar na rua e pulava, saltava. E os espasmos foram aparecendo dessa forma. E no começo, obviamente, o pai, a mãe, eles não entendem o que você tem. Acham que de repente você pegou uma mania de um amiguinho da escola. E acabam te repreendendo de uma certa forma. Tipo, poxa filho, para com essa mania, para com esses tiques. E eles também não imaginam naquele momento do que se trata, né? Eu passei… a gente sabe que naquela época a internet não existia praticamente, né? Isso… eu tô falando de coisa de 40 anos atrás praticamente. Então não existia informação, não existia internet, não existia nada. E tanto que a minha síndrome só foi diagnosticada pra nós quando eu já tinha 22 anos de idade. Caraca! Então você imagina que eu e minha família, nós passamos a minha infância e adolescência inteira sem saber o que eu tinha. Porque eu frequentava médicos, frequentava psiquiatras, psicólogos, neurologistas, e ninguém sabia. Eu, por muitos anos, eu tomava medicações que me dopavam sem que tratasse especificamente a Tourette. Então, chegava numa semana de corrida, por exemplo, quando eu era adolescente, eu tinha que parar a medicação, porque eu ficava dopado. Eu não podia tomar o remédio, entendeu? Porque senão eu não tinha condição de pilotar. Então, eu não podia dirigir um carro na rua, depois que eu tinha carteira. E tudo isso sem saber o que eu estava sendo tratado. Passamos por tratamentos religiosos. Meus pais… Tentaram de tudo, né? Tentamos de tudo. Meus pais sofreram um ataque de charlatões que ameaçavam a minha vida se meus pais não continuassem pagando o tratamento. Então eu presenciei sacrifício de animais na minha frente. Eu que sou um apaixonado por animais. Então você imagina tudo isso você enfrentar na tua infância, quando você é uma criança, um adolescente, que você não tem discernimento na vida do que é legal, do que não é, e você tá se construindo como ser humano, e você vivenciar essa situação. É muito difícil. Se eu não tivesse o apoio da minha família, o amor dos meus pais, e o esporte que meu pai me colocou, o automobilismo, para me ajudar e me trazer foco e determinação, eu não sei onde eu teria chego, entendeu? Então, é o que eu falo. São experiências que eu guardo pro resto da vida e que hoje eu procuro passar para as pessoas, para quem tenha não só Tourette, né, mas qualquer tipo de condição diferente, porque o que eu passei foi muito difícil. Na infância foi muito sofrido, muito, muito, muito. Enquanto a gente não sabia realmente do que eu sofria, foi muito difícil. E o médico que me diagnosticou, ele fazia um tratamento ortomolecular. Para você ter uma ideia, não era nenhum neurologista. Tá. Então, assim, para mim foi muito surpreendente quando eu tive o diagnóstico, mas ao mesmo tempo um alívio muito grande,
Com certeza, finalmente alguém descobriu o que eu tenho. E por eu saber que eu não correria risco de morte por conta da síndrome. Claro. Que é um medo que você imagina que os pais têm, né? Do filho. O que acontece? O que vai acontecer? E vendo a síndrome piorar. Porque meus espasmos começou devagar na infância, eu fui crescendo, eles foram piorando, até o momento que eu quase não tinha controle mais dos meus espasmos. Então você imagina para um pai, para uma mãe, não saber o que seu filho tem. Né? Imagina o desespero deles, entendeu? Sem querer cavocar muito, mas acho que é importante, né, até pro brother que tá aí do outro lado, entender um pouco do que você viveu na pele. Né? Eu já falei que a gente já passou, todo mundo já passou por situações de constrangimento, mas você lembra alguma que te marcou muito, assim? De mais novo até? Que era quando você não sabia lidar, uma situação que aconteceu, uma coisa, um espasmo involuntário, que as pessoas ao lado reagiram mal. Como foi? Tenho vários episódios que eu posso te contar. E você imagina, na escola, quando eu tinha meus 12, 13, 14 anos, que é a fase que a gente tá conhecendo as meninas, que a gente tá começando as paqueras. Eu era o patinho feio da escola. Então, tipo assim, a galera, na hora do intervalo, do recreio, se juntava e fazia um corredor pra você passar no meio, que era onde ficava aquela panelinha dos alunos, papapá, e você tinha que obrigatoriamente passar por aquele caminho pra ir até a lanchonete, comprar um lanche, comprar uma bebida. E todo dia que eu passava lá no intervalo, pra mim era traumatizante. Eu passava, eu era zoado. E tinha a menina do colégio que eu paquerava e que eu queria me aproximar, e ela via eu sendo zoado pela galera, como se eu fosse um maluco, um xarope, como se a minha síndrome, tipo, fosse algo de um cara desequilibrado. E aquilo foi me trazendo um sofrimento, uma depressão, que eu fui me retraindo. Eu sempre fui uma criança muito ativa. Gostava de jogar futebol, chegava em casa, pegava minha bola, minha bicicleta, ia jogar com os amigos. Sempre adorei esporte, de tudo que é tipo. E nessa época eu comecei a ficar tão deprimido que eu chegava em casa, que eu estudava de manhã, eu chegava em casa, almoçava, me trancava no quarto, ficava jogando meu videogame, eu não saía mais de casa. Eu não queria mais contato com ninguém. E meus pais foram percebendo. Eu me deprimi, até que um dia eles vieram conversar comigo. Filho, o que você tem? Eu lembro que eu desabei a chorar e falei, eu tô sofrendo isso. Meu pai teve que ir até o colégio, tomar uma atitude de conversar com o coordenador. Ele não sabia que isso estava acontecendo. E a escola, na época, foi muito parceira. Mas muito parceira. Que legal. O cara deu uma chamada, ele perdeu. Esse coordenador se chamava Laor. E ele era professor de história. Ele perdeu 50 minutos da aula dele um dia, só para chamar a atenção da galera. Ele falou, André, você tem a minha autorização para tomar suas providências e não vai acontecer nada com você. Porque você precisa se defender desses ataques. Então, a partir desse apoio que eu tive, as coisas mudaram dentro do colégio em relação a isso. Mas eu sofria muito, eu não ia no cinema, porque eu chegava no cinema, todo mundo naquele silêncio, eu começava com os meus espasmos vocálicos. Gritar. A galera olhava, o que é? Eu perdi as contas de quantas sessões eu saí na metade do filme, que eu não vi até o final. Porque eu não me sentia bem. Eu ia em restaurante com a família, com a namorada, adolescente, e eu tinha espasmo na mesa, todo mundo olhando assim, olhando, o que é? Eu queria me enfiar debaixo da mesa. Eu queria me meter embaixo da mesa pra ninguém me ver. Meus pais acabavam fazendo os programas mais rápidos comigo, pra gente ir embora logo, pra eu não ficar passando por aquele constrangimento. Então é um monte de coisa na infância que eu lembro, que eu passei, e que eu não desejo pra ninguém. Porque eu sei que é muito difícil, entendeu? Graças a Deus, a gente tem uma sociedade mais inclusiva hoje do que naquela época. Sim. Naquela época as pessoas não compreendiam, não tinham muita informação. Eu acho que o que falta hoje para as pessoas é informação. É informação. Se a gente conseguir fazer a informação chegar, como eu tô tentando fazer chegar em relação a Tourette, a gente consegue ter um entendimento e uma empatia muito maior das pessoas que não sofrem de uma condição em relação àquelas que sofrem, entendeu? Não, total.
Eu não consigo nem imaginar o que você sentiu. É brabo. E aí eu te olhando, te vendo aqui, sabendo da tua carreira, desse livro incrível que a gente vai falar já que você escreveu, de compartilhar a tua história tão abertamente, de ter um relacionamento há 4 anos e meio, uma mulher incrível, a Cris tá aqui, ela tá aqui assistindo os bastidores. Cara, acho que muita gente teria desistido, né? Acho que muita gente… Eu tenho certeza, brother, você que tá aí deve estar super sensibilizado, falando, nossa, como é que eu agiria daquela maneira? E você superou. E um dos caminhos que você encontrou, além da família, que eu já queria ter mandado esse beijo antes e não mandei, mas o André tem uma família maravilhosa, pai e tio que tem uma vasta história no automobilismo, mas não só isso, uma família maravilhosa mesmo. Conheço a Mi Bragantini, irmã dele, o pai dele, que é um dos maiores chefes de equipes que a gente tem no Brasil hoje no automobilismo, o senhor André Bragantini. Então, esse apoio da família foi muito importante. Mas você encontrou no esporte um mecanismo de você extravasar a tua energia, de você se concentrar e de você desfocar nisso. Beleza. E aí quem tá me assistindo tá falando, peraí, Renatinha, você tá me falando que o André Bragantini tem uma síndrome de Tourette de espasmos involuntários. Como é que com essa síndrome ele conseguiu se tornar piloto? Então eu queria que você contasse como que foi essa história dentro do automobilismo com a sua síndrome, porque você começou a correr com 10 anos de idade. Pois no kart? Foi muito cedo? Comecei com 10 anos. Meu pai, é o que eu falo, meu pai teve uma sacada, porque quando ele percebeu que o automobilismo poderia me criar uma condição favorável de controle da síndrome, ele apostou nisso. Mesmo ele não tendo condições financeiras, porque meu pai sempre foi um trabalhador do automobilismo, né? Meu pai nunca teve condição de berço, de bancar e tudo mais. Então a gente teve que conseguir patrocínio, apoio de amigos. No começo não tinha patrocínio, aí um amigo apoiava. Meu pai tinha um amigo que se chama Delcinho. Ele tinha uma confecção de roupa que se chamava Van Louis. Ele deu um apoio no kart. A escola me deu outro apoio, a Escola Brasil Jovem, que foi essa mesma escola que eu passei tudo isso. Que legal. Me deu um apoio. A gente teve um outro amigo, da Abazite, que patrocinou também uma parte. Então assim, no começo do kart, o pessoal deu uma força. Mas a minha carreira no kart durou pouco tempo, durou 1 ano só. E meu pai percebeu que o automobilismo poderia me fazer bem. Poderia me causar controle em relação aos espaços. Isso, né? porque tem um detalhe muito importante, né? A síndrome de Tourette, ela causa espasmos involuntários. Porém, como você já tinha me explicado em off, acho que é legal você reforçar aqui, Dé, é que quando você tá em foco total, é como se ela desaparecesse. Ela desaparece praticamente. Tudo que eu faço concentrado, se você me der um papel aqui, fala, André, faz um desenho pra mim. Você vai ver que eu vou parar com os espasmos e vou desenhar perfeitamente pra você. Olha que interessante. Quando eu largar a caneta, eu volto a ter os espasmos. A medicina, até hoje, ela não explica o porquê. Só que quando eu percebi cedo que trabalhar a minha concentração ia me trazer benefícios, eu comecei a treinar mais isso. E foi daí que depois, na adolescência, pro início da fase adulta, eu aprendi a praticar o Mindfulness, que é algo que eu falo nas minhas palestras motivacionais. Que hoje é uma coisa muito falada, mas que antigamente era algo muito novo, né? É muito novo, muito novo. Hoje se fala muito, mas antigamente não. E quando eu comecei a praticar o Mindfulness, eu nem sabia que se chamava Mindfulness. Eu fui descobrir depois, que é o trabalho da minha concentração e o foco no momento. Foco naquilo que eu tô fazendo, sem eu estar preocupado com o que tá acontecendo lá fora ou outra coisa. E eu percebi que esse foco dentro do carro de corrida, me preocupando ali no momento que eu tava indo pra pista, e depois também em outras atividades, que eu jogava muito futebol, me preocupando também dentro de campo. Então, isso tudo pra mim foi trazendo um entendimento maior do que me faria bem. E aí eu fui trabalhando a minha concentração, que inclusive é um dos pilares da minha vida, que eu conto na palestra, que eu faço a minha palestra motivacional, onde eu falo sobre os 3 pilares que eu encontrei na minha vida, que o primeiro foi a concentração, o segundo é a constância de manter os padrões, porque a nossa vida, ela não é linear, né? Não mesmo. A gente tem momentos bons, de repente a gente tem momentos muito ruins, de repente a gente cresce de novo, o mundo dá voltas. A gente tem que aprender a lidar com isso. Então a constância me ajudou a estabelecer um padrão de equilíbrio para eu nem me empolgar tanto quando eu estou tão bem, como para eu também não me deprimir tanto em momentos tão difíceis.
Então, manter esse equilíbrio no padrão. E eu encontrei, por último, a autoestima. Que a autoestima, não só para mim, mas para toda pessoa, é fundamental. Você aprender a se aceitar, você aprender a se amar, independente de qualquer situação. Então é muito importante a gente saber do nosso valor e a gente se valorizar. Porque se a gente não se amar, a gente não pode exigir isso de outra pessoa. Isso serve para qualquer relacionamento. Seja no trabalho, seja no amor, a gente tem que se amar. A gente tem que se aceitar. Quando a gente se aceita, a gente atrai as coisas boas pra gente também. E eu, com a minha síndrome, no começo, eu não sabia como lidar com isso. Eu fui aprendendo a me aceitar, aprendendo a me amar. E eu posso te dizer com todas as palavras e muito emocionado. Hoje eu sou grato a Deus por Ele ter me dado essa síndrome. Porque Ele me fez eu crescer como pessoa, como ser humano. Eu sou uma pessoa melhor por tudo que eu passei. Eu não sei, se eu não tivesse a minha síndrome, o que eu seria hoje. E a síndrome, ela me ensinou muito. E hoje, eu encaro ela como uma irmã que a vida me deu. A síndrome é minha irmã. Então eu aprendi a amar essa síndrome, porque ela consegue com que hoje eu consiga passar essa palavra para as pessoas e ajudar muita gente, como eu tenho ajudado em cima do meu projeto e da minha vida. Caraca. Que aula, né? Não é mesmo, meus brothers, meus amigos, irmãos? Que aula. Tem tanto brother que me manda mensagem, André, falando da dificuldade de encontrar autoestima, da dificuldade de se valorizar. Eu queria entender como é que foi esse processo pra você. De falar, é isso, do jeito que você acabou de me falar, ela faz parte de mim. Que mecanismos, que mergulho interno que você teve que fazer pra falar, cara, essa síndrome e esse meu comportamento, ele não me define. O que me define são os meus valores. Eu vou te falar de uma coisa que eu carrego na minha vida. Quando nós somos mais novos, a gente não compreende o porquê das coisas. E eu confesso pra você que eu já tive muitos momentos de me revoltar. Sabe, aquela revolta com Deus, tipo, poxa, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que passar por tudo isso? É natural. Quando nós somos mais novos, a gente não tem um amadurecimento necessário, psicológico, pra você entender os porquês. Só que a partir de um momento na minha vida, eu comecei a entender de uma forma. Eu falei, eu tenho 2 caminhos a seguir. Ou eu aceito o que eu tenho, ou eu não aceito o que eu tenho. Se eu não aceitar o que eu tenho, eu vou me deprimir, eu vou me pôr pra baixo, eu só vou atrair coisa negativa pra mim. Se eu aprender a aceitar a minha síndrome e entender o porquê dela estar presente na minha vida, tudo vai mudar. Eu vou começar a enxergar o céu colorido e não mais cinza. E esse é o primeiro processo. Então, quando eu me aceitei, eu aceitei que ter a síndrome não me diminui em nada, não me faz pior do que ninguém, e eu reverti a síndrome pro lado positivo, eu comecei a enxergar como que eu posso vencer com a síndrome do meu lado. Como eu posso me sentir um vitorioso com ela. Como ela pode me ajudar na minha vida a vencer obstáculos. Quando eu entendi o papel dela na minha vida, a minha vida mudou, mudou. Aí minha autoestima cresceu, porque eu comecei a me enxergar um cara capaz, um cara bonito, um cara que realmente supera, ultrapassa limites na minha vida. Comecei a entender o meu valor como piloto, comecei a entender o meu valor como ser humano, e então tudo me ajudou. Aí eu reverti. Então é o que eu falo, quando a gente passa por uma situação, a gente tem 2 escolhas. Ou a gente convive bem ou a gente convive mal. A gente vai ter que conviver de qualquer forma. Você não vai fugir disso. Você vai ter que conviver com o que acontece na tua vida. Só que você tem 2 maneiras de lidar com isso. Ou você lida mal ou você lida bem. Se você lidar mal, vai ser muito mais difícil. Você vai passar por isso de qualquer forma. Você vai passar por isso de qualquer forma. Ou você passa bem ou você passa mal. Então eu preferi passar bem as minhas coisas. E a partir do momento que eu aceitei e entendi isso, a minha vida mudou. Profundamente inspirador. Sem palavras, André. Isso define muito essa frase que eu uso bastante. Tudo acontece para você e não com você. Totalmente. Tudo acontece pra gente. Se a gente olhar e entender exatamente como você falou, o que tem por trás disso? Qual que é o ouro que tá escondido ali? Total. Né? O que eu preciso aprender? E o mais louco é que quando você fez esse movimento e de toda a experiência e da tua trajetória, você encontrou um propósito atrás dessa síndrome. E olha quantas pessoas você vai poder ajudar. Porque assim, o cara que tá aí do outro lado pensando, nossa, que não se sente bem, que não tem autoestima, que tá passando por alguma dificuldade. Seja uma dificuldade emocional, financeira, profissional.
se você… E eu já recebi ao longo desses 5 anos algumas várias mensagens de brothers com deficiências físicas e falando… eu não sou aceito, as pessoas me olham mal, eu não consigo ter relacionamento por causa disso. Então, independente do que você tá passando, brother, se você enxergar que existe algo por trás, que você pode reverter isso pro seu bem e tirar a resistência, porque eu acho que a resistência é um negócio pra qualquer coisa que a gente passa na vida. Quando a gente bota a resistência e nega aquilo que tá acontecendo, fica muito mais difícil. A gente entra em guerra. Exatamente. E tem uma técnica de coaching, inclusive eu postei um vídeo essa semana no meu Instagram, que é 10-90. Né? Eu sempre falo, 10% é o que acontece, brother, 90% é como você reage. O André pegou a síndrome dele, que era pra ser um negócio que poderia ser, sabe, tipo, ele poderia se vitimizar, ele poderia se apoiar nisso, ele poderia dar todas as desculpas da vida que não deu certo em todas as áreas da vida dele, porque ele tem uma síndrome que barra ele aqui, que não permite isso, que não permite aquilo. E não, ele pegou a síndrome, que poderia ser gigante, deixou ela 10%. E com os outros 90%, ele tá construindo essa história e tá aqui inspirando você. Que às vezes tá passando por um negocinho desse tamanho, ouvindo a história dele e falando… Putz, se esse cara chegou onde ele tá… Quantas vitórias você tem no automobilismo, André? Vitórias em campeonatos nacionais, é mais de 50 vitórias. Campeonatos regionais, mais ainda, porque eu competi muito no Paulista, em muitos campeonatos. E títulos, eu tenho acho que uns 7, 8 títulos entre brasileiros e regionais. Vice-campeonatos, mais uns 4 ou 5. Então, assim, tem uma carreira bem vitoriosa, bem longa. Em várias categorias você Várias, corri de tudo que é categoria. Tudo. O que eu falo, a gente tem que ser grato, né? Gratidão, pra mim, hoje é a palavra. Eu tive nesse final de semana na Porsche Cup. Inclusive, eu vou até justificar, tá? Tô com essa carinha um pouco de cansada, porque foram 2 finais de semana, pauleira de correria. A gente voltou ontem de Goiânia, praticamente no mesmo voo, à noitão. E foi um final de semana super intenso, você tava lá. E participar de uma prova de endurance não é moleza. Não. Então é o que eu falo, tudo que eu faço na minha vida eu sou grato hoje. Tudo. Mas eu agradeço a Deus, assim. O fato de eu estar ali na Porsche competindo, pra mim é uma vitória. É tão bacana estar ali. É tão bacana conhecer pessoas especiais. Eu trabalho com pessoas especiais. Hoje o Piero Cifalha, meu companheiro na Porsche, ele me deu a oportunidade de estar correndo com ele. Aí eu conheci ele, a família, o Bruno, a Dani, que é a esposa do Bruno. E eles são pessoas, assim, de valores tão parecidos com os meus. Então é o que eu falo, eu sou grato por isso. É o que eu falo, quando a gente tá bem, tá emanando positividade, a gente atrai pessoas também na mesma vibe. Por isso que eu falo, pro brother eu falo isso. Cara, você tem que estar bem, você tem que estar bem contigo. Você, porque eu não consigo um relacionamento, porque eu não paro em relacionamento. Cara, em primeiro lugar, se valoriza. Se ame, entendeu? Quando você se amar, se valorizar, seja uma pessoa que respeita os outros, que respeita as mulheres, que respeita o próximo, a tua família. É muito você ver de como a pessoa trata o pai e a mãe, né? Quando a pessoa tem um carinho, um respeito pelo pai e pela mãe, já diz tudo. Eu sou muito família. Você mesma falou da minha família. Eu tenho 2 irmãs, a Juliana e a Michele. Meu pai e minha mãe. Nós somos tão unidos assim, a gente se ama tanto. Todo mundo sempre se dá muito apoio. A gente tem um respeito dentro da família, um pelo outro. Eu aprendi isso com os meus pais. Respeitar o próximo. Independente da condição de cada um, você tem que tratar todo mundo igual. Ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo tá aqui nessa terra com a mesma condição, com o mesmo direito, entendeu? Tipo assim, então não tem quem é melhor, quem é pior. Cada um tem seu valor. Cada um tem seu valor em algo. Então, pra mim, eu costumo tratar as pessoas assim, da forma que eu gosto de ser tratado. Eu acho que você quer respeito? Dê respeito. Se você der respeito, você vai ser tratado com respeito. E se a pessoa não te tratar, o problema é dela, não é teu. Você não tem que se sentir culpado porque você não foi bem tratado. O problema tá em cada um. Você tem que fazer a tua parte. Você não pode esperar pelos outros que vão fazer por você. Seja você uma pessoa correta, uma pessoa boa. Você vai atrair coisa boa pra você, eu tenho certeza. Você falou da Cris, eu tô há 4 anos e meio com a Cris, completo amanhã 4 anos e meio com ela. E tô assim, numa vibe maravilhosa. A gente se ama tanto, a gente se respeita. E é o que eu falo, quando você tá bem, você atrai pessoas assim pro teu lado também, sabe? Então
Eu só sou grato na minha vida por tudo que Deus tem me dado, esse projeto lindo e maravilhoso, que eu realmente consigo atingir as pessoas, levar uma mensagem bacana, uma mensagem positiva. É tanta gente que entra em contato comigo, Rê. Eu tenho recebido nos meus lançamentos do livro crianças com Tourette, pessoas autistas. Então, assim, tá vindo pessoas que tá vindo com uma energia tão bacana pra mim, que faz com que eu veja sentido em tudo que eu tô fazendo. Eu falo, é o propósito. Eu encontrei esse propósito na vida. A síndrome, ela veio pra eu ajudar as pessoas. Ela não veio pra me fazer mal. Ela veio pra eu fazer algo bom por alguém. E pra mim é tudo que vale. O meu projeto é esse. O quanto mais eu puder ajudar, mais eu vou ser ajudado. No fundo, quem mais é ajudado sou eu. Pela troca que eu tenho com as pessoas. Então isso pra mim é maravilhoso, entendeu? Caraca, André, eu vou te falar uma coisa. Eu achei que ia ser um papo legal, mas não imaginava que ia ser, assim, tão profundo, tão inspirador. Eu tenho certeza que tá ajudando muitos brothers. Mas a gente tem muita coisa pra falar ainda. Eu quero entrar em alguns pontos também de relacionamento. Eu sei que a gente atrai muito do que a gente transmite, mas eu sei que durante a tua caminhada, tiveram pessoas que também não foram legais. Mas que você soube sair muito bem. E é isso que eu quero que você conte para inspirar os caras que estão ali. Porque a rejeição é um medo que a gente tem, que a gente não gosta de passar. Mas antes, vocês já viram que eu vou falar muito, já tô com a garganta seca aqui. Podia tomar água? Podia tomar água. Mas por que eu vou tomar água se posso tomar one more? Dá vontade de falar one more, one more, one more. Rezinha, passa pra cá. Dé, não sei se você conhece. Não. Mas one more é um balanced drink. Que a minha sister maravilhosa, Sabrina Sato, toma. Então eu falei, se eu quero ficar linda como ela, né? Vou tomar também. Brother, você precisa conhecer. É alcoólico? Não. Mas calma que eu já vou falar um pouco sobre isso. É uma bebida que tem menos de 10 calorias. Essa, por exemplo, tem 5 calorias. Essa tem 4 calorias. São 3 sabores. Limão, tropical e cranberry. Eu sou fã do de cranberry. E aí o que acontece? Não tem cafeína, não tem taurina. Ele é rico em colina, então ajuda. Na memória, na concentração. Você tá precisando estudar? Então aí você pensa, putz, Renatinha, então assim, eu vou ter mais energia, mas vou ter aquela agitação? Não, você não vai ter aquela agitação que, por exemplo, um energético traz pra você, porque não tem taurina nem cafeína. Zero açúcar, baixa calorias, não é alcoólico, então até criança pode tomar. E 3 sabores. Eu sou super fã. Ontem a gente tava voltando de Goiânia da Porsche Cup. Eu no aeroporto fui lá e falei, deixa eu abrir o meu aqui. Olha lá. Eu vou pegar um também. Pode tomar. Você prefere eu vou pegar tropical, o limão? O limão. Você já experimenta e me conta. Vou experimentar. E aí é pra você se refrescar. É pra você, quando precisa de uma atenção, de… Bom, olha lá a reação dele. Gostoso. Gostou? Bem refrescante, né? Bem refrescante. É bom. Delícia. É muito bom. Então, quando você precisa de atenção, quando você quer se refrescar, hidratar, até pra você se recuperar de uma atividade física. Porque a colina ajuda muito nisso também. Então, experimente, procure o One More, que eu tenho certeza que você vai gostar. Ó, deixa eu passar o site, é bebaonemore.com.br e tem um Insta também, @bebaonemore. O legal que a gente tava falando de esporte é que você pode usar ele pra fazer a recuperação de atividade física. E, aí o brother tá falando, Renatinho, eu gosto de bons drinks. É um balance drink, então, deixa eu tomar o meu aqui. Nossa, quase derrubei. Cara, eu amo, é sério, é muito bom. O meu preferido é de cranberry, tá? Experimenta qual você quiser, depois você me conta. O que dá pra fazer também, Bragantini, é misturar isso aqui com um gin, que já falaram que fica bom. Eita. E como ele é um balance drink, o que acontece? Você bota a cachaça pra dentro, que é o gin, e ele vai te hidratar do outro lado. Então, a ressaca, meu amigo, no dia seguinte vai ser muito menor. Então, experimenta, bota aí no gin, aí você me conta como é que foi o efeito depois. Beba One More. Pode tomar o seu, fica à vontade. Se quiser tomar outro também, tá tudo certo. Tá bom. Dé, vamos falar então da questão da rejeição. Porque assim, rejeição é um assunto que eu sempre pergunto pros entrevistados aqui. Pros especialistas que falam de relacionamento, de desenvolvimento pessoal. Pergunto pros brothers que vêm pra inspirar. E você que tem uma história inspiradora, você passou muito por isso, né? Dentro do automobilismo também. Porque o legal é a gente entender que você fez alguns testes quando você era mais novo. Foi provado que você poderia pilotar, que isso não teria problema algum. Não traria risco nem pra tua vida, nem pros dos outros competidores, outros pilotos, né? Durante a prova. Então que era super seguro você correr, tudo certo. Sim. Mas mesmo assim, essa questão do constrangimento, essa questão social te afetou muito. Então eu queria que você contasse alguma situação. Eu queria entender como é que você saía dos nãos que você recebeu, da rejeição que você sofreu. Porque a rejeição pra uma pessoa normal, né? Que não tem nenhuma síndrome, já é difícil de lidar. Como é que foi pra você? Pra mim muito difícil. No começo da carreira, eu tive que comprovar, né, pra Federação Confederação Brasileira de Automobilismo e pros pilotos que competiam,
que a minha síndrome dentro das pistas do carro de corrida não causava nenhum risco para ninguém, né? Porque concentrado, eu praticamente não tinha os espaços, né? Então, dentro do carro de corrida concentrado, eu pilotava como qualquer piloto normal, sem síndrome. E eu tive que comprovar isso, mas teve um episódio de um piloto que competia comigo no começo da carreira, que ele quis fazer um abaixo-assinado dentro do autódromo para que os pilotos assinassem que eu não poderia competir porque eu oferecia riscos a eles dentro das pistas. Bom, resumindo, ninguém embarcou na do cara, porque todo mundo me conhecia, todo mundo conhecia a minha luta, a minha capacidade, a luta da minha família, e esse assunto acabou nem indo para frente, morreu. Teve uma vez que eu tava num briefing de pilotos, um piloto veio me provocar, queria arrumar uma discussão, imitando meus tiques, meus espasmos. Então, muita situação. Já tive reunião com patrocinador. Você sabe que é tão difícil, né? A gente conseguir patrocínio, conseguir apoio. E uma vez eu e meu pai sentamos com nossa proposta para oferecer um projeto para um patrocinador, de me apoiar. E o cara falou assim na nossa cara que ele não tinha interesse de aliar a imagem da empresa dele à minha imagem. Eu fiquei pensando, por que não? Porque ele me acha feio? Porque ele não me acha? Claro que não. O cara não tinha interesse porque ele não achava que a minha imagem com os tiques ia favorecer algo para a empresa dele, ia trazer uma imagem bacana, que as pessoas de repente iam olhar de uma forma tipo, quem que é esse maluco aí? Na cabeça dele era isso. Quem que é esse maluco que a empresa tá apoiando, entendeu? Então, foram momentos muito difíceis para mim dentro das pistas. Então, assim, já não bastava o que eu passava fora, eu ainda tinha que enfrentar esse tipo de rejeição dentro das pistas. Então, assim, eu tinha que conviver com o pessoal tirando sarro da minha cara, onde eu ia, onde eu frequentava. E é o que eu falo, eu sempre fui muito aberto para conversar sobre isso. Eu prefiro muito mais que uma pessoa olhe para mim, como já aconteceu, e venha me perguntar, poxa, o que você tem? Tá tudo bem? Você tá precisando de uma ajuda? Eu sempre falei, não, beleza, eu tenho isso, é normal, não tem problema. Sempre falei numa super boa, nunca tive vergonha de falar sobre isso. Isso mesmo novinho, nunca tive vergonha. Mas dentro das pistas eu também fui percebendo muita gente do meu lado. Muita gente do nosso lado. E hoje eu sou muito respeitado dentro do automobilismo. Eu tenho certeza que eu sou muito amado pelas pessoas. Eu tenho amizade com praticamente todo mundo. Não construí inimizades dentro do automobilismo. Todo mundo me trata bem. Então, assim, eu percebo que eu sou muito bem aceito dentro do automobilismo. Minha família, com essa longa história dentro das pistas, também super bem respeitada. Meu pai hoje ele é gestor técnico da Mercedes Challenge. Então, que passou a se chamar AMG Cup. Então, meu pai tem um trabalho muito bacana lá dentro. Super respeitado, super conceituado. Super. Trabalhou na Porsche agora durante 4 anos com o Alceu Feldman. Ficou um tempão lá trabalhando. Então, assim, dentro das pistas eu não tenho o que falar. E hoje, fora das pistas, é como eu te disse. A partir do momento que eu me aceitei a minha síndrome, eu não me importo se tem alguém que ri, que olha. É o que eu falo, o problema é dele, não é meu. Então não sou eu que… Entendeu? Então hoje eu encaro super bem. E hoje é o que eu falo, eu sou feliz por ter a síndrome. Eu sou uma pessoa feliz. Eu tenho pessoas que eu amo do meu lado, que me apoiam. Então, pra mim, o que importa é isso. É eu conseguir atingir positivamente quem realmente tem a necessidade de um conselho, de uma palavra amiga e de se espelhar numa história bacana, entendeu? Falando de conselho, de palavra amiga e dessa relação com o teu pai, quando você passar por essas situações de, voltar da escola chateado, o que você lembra dele te dar de conselho? Tipo, não liga pra eles? O que você ouvia seu pai falando, assim, de conselho dele? Meu pai, minha mãe é minha melhor amiga, né? Minha mãe é minha melhor amiga. Falo tudo pra ela, converso com ela, me dá conselho. E meu pai sempre foi o cara que mais me apoiou, né, no automobilismo, dentro das pistas, né? E meu pai sempre me defendeu muito, assim, sabe? Então meus pais conversavam comigo e tentavam me mostrar esse valor, né? Falavam, poxa, filho, você tem seu valor, não se abata tanto com isso, não liga para o que os outros estão falando, estão pensando. Só que eu também entendi o sofrimento deles, né? Eles queriam sempre me passar uma mensagem positiva, mas eu percebia a aflição deles por dentro. Lógico, o filho é um pedaço deles. Exato. Do lado de fora, né? Eles não querem nunca que alguém faça mal.
né? Eu não sou mãe ainda, mas é isso que pai e mãe sentem, né? Tipo, tá fazendo mal pro meu filho, tá fazendo diretamente mal pra mim. Uhum. Eu imagino a aflição deles. Então, assim, foi dureza. E eu valorizo muito os pais que eu tenho, demais. Porque, assim, o amor que eles sempre me deram e a forma como eles sempre me apoiaram, tipo, eu sou muito amado pelos meus pais, sabe? Eu sou muito grato pelos pais que eu tenho. É óbvio que cada um acha que seus pais são os melhores do mundo. Mas pra mim, eu tenho certeza que os meus pais são os melhores do mundo. Porque eu amo muito meus pais e eu vou ser eternamente grato por tudo que eles sempre fizeram por mim e fazem até hoje, não só por mim, como pelas minhas irmãs também. Nessa tua trajetória, eu acredito que você deve ter encontrado e trocado experiências com pessoas que talvez não tiveram essa sua estrutura familiar. Uhum. Não tiveram esse apoio. Que conselho você poderia dar pra uma pessoa, André, que não pode contar? Que talvez não tenha por algum motivo, ou que por ter uma síndrome, por ter alguma dificuldade, alguma deficiência, foi pior do que isso, foi rejeitado pelos pais e pela família. Uhum. Que conselho você poderia dar pra uma pessoa? Pra ela se superar, pra ela encontrar o caminho, pra ela não se importar? Primeira coisa, Rê, você não pode se sentir nunca vítima do que você tem. A partir do momento que você se vitimiza, você se rebaixa. Você não pode se sentir dessa forma. Segundo, se aceitar. Aceitar a sua condição, o que você tem. Porque assim, enquanto eu não me aceitava, a minha vida era muito mais difícil. A partir do momento que eu aceitei o que eu tinha, eu comecei a trabalhar com isso de uma outra forma. Então, se você precisa de ajuda, não tenha vergonha. Independente de você ser homem, mulher, de você ser mais novo, de você ser mais velho, não importa. Vai atrás de ajuda. Hoje a gente tem muitas pessoas que podem nos ajudar. A gente tem pessoas que... mas eu não tenho condição financeira. Você não precisa só ter condição financeira. Hoje a gente tem diversos caminhos para ser ajudado. A gente não precisa se sentir envergonhado em pedir ajuda. Às vezes as pessoas, principalmente os homens, né? E eu falo aqui pros brothers. Com certeza. O homem tem muito aquela coisa, tipo, não, eu preciso mostrar que eu sou forte. A masculinidade, que é a masculinidade que acaba sendo nociva, né? Existem várias masculinidades. Total. Mas essa que não te permite pedir ajuda, brother, ela acaba sendo nociva pra você. Pra ele, pra si mesmo. Tipo assim, a mulher, ela tem muito mais facilidade, né? Não, eu vou buscar, eu vou fazer. O homem, ele tem aquela coisa, não, eu sou forte, eu não posso mostrar. Eu tenho... Não, cara, às vezes a gente precisa de ajuda. A gente convive numa sociedade, a gente não tá aqui sozinho. Deus colocou todo mundo pra conviver junto. Você não vai ser menos homem de pedir ajuda. Menos homem, a gente precisa um do outro, cara. Pede ajuda, não tenha vergonha. Sabe, vai atrás de uma ajuda. Se você não tá conseguindo sozinho, vai atrás de ajuda. Mas vai atrás do teu melhor. Você tem que ficar bem, você tem que ficar forte. E pra você, às vezes a gente não consegue sozinho. Putz, sozinho, é difícil, tá uma barra. Eu mesmo já tive depressão e eu tentei suicídio. Você chegou a tentar suicídio? Eu tentei suicídio em 2009. 1 ano e meio depois que eu fiz a cirurgia. Eu tava numa bad tão ruim, me sentindo mal comigo. Eu tinha medo, de entrar num carro de corrida. Medo. O piloto não pode ter medo de entrar no carro de corrida. Mas você já corria? Já corria, eu tava na Stock Car. E aí você fez a cirurgia? Fiz a cirurgia. Vamos falar da cirurgia, então. Então, eu fiz a cirurgia em 2008. Essa cirurgia eu fiz uma bateria de testes em janeiro. E em fevereiro eu consegui operar. Era algo muito novo? Não era operado tanto assim? Não, eu fui o quarto do Brasil a operar pra Tourette. Tá. Eu ainda fui um paciente em fase experimental. Tá. Com a esperança de que você fosse melhorar. Esperança que eu fosse melhorar. Você teve medo antes de fazer essa cirurgia? Nenhuma, de falar? zero. E eu vou te mandar um vídeo depois. Foi colocado um arco na minha cabeça, parafusado no meu cérebro aqui. Eu fiquei 15 horas em cirurgia. O médico operando no meu cérebro, eu tinha que estar acordado. Ele mexendo no meu cérebro acordado. Eu tenho vídeo disso. Na época, o Fantástico cobriu minha cirurgia. Eu tenho essa matéria, eu vou te passar. Você tava acordado? Acordado. Durante as 15 horas de cirurgia, eu dormi muito pouco. Eu dormi no momento que o médico colocou o marca-passo e instalou o cabo. Pra mexer no cérebro, eu tinha que estar acordado. Ele tinha que ir te testando pra saber como você tava, isso? Eu precisava falar o que eu tava sentindo. Pra ele saber a dosagem que ele ia colocar no marca-passo. Então, acordado. Eu não tive medo, A única coisa que eu queria era ficar bem. Você tinha fé? Bem.
Você tinha fé que aquilo ia te ajudar e ponto. E eu tenho muita fé. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Muita. Eu creio muito em Deus. Cada um tem sua crença e eu respeito, a gente tem que respeitar. Mas a minha, em Deus, sempre foi muito grande. Então, isso aconteceu. Após a cirurgia, eu tive o processo de adaptação a tudo isso. Coincidentemente, e eu tenho certeza que não foi por conta da cirurgia, tá? Mas eu tive eu comecei a ter uma depressão e comecei a ter pânico. Então eu tinha medo de andar no carro de corrida. Eu falava pro meu pai, eu tô com medo, cara. Tô com medo de entrar no carro, tenho medo de sofrer um acidente. Pânico, eu tinha pânico. E comecei a me deprimir, eu fui virando uma bola de neve. E aquilo foi me deixando pra baixo. Até que, em 2009, eu tava tão mal que na época, eu tomava Frontal pra ajudar no controle da síndrome. Mas eu tomava um comprimidinho de 1 miligrama, só pra ajudar realmente no controle dos espasmos, que era natural. Remédio receitado pelo médico, tudo certinho, pelo meu neurologista. E tudo beleza. Chegou um dia em casa que me deu um baque, eu tomei 10. Caraca. Aí minha ex-esposa me encontrou apagado, ligou pros meus pais, vieram me pegar, me levaram no hospital. Eu passei por uma lavagem estomacal e o médico falou, se demorasse mais um pouco, eu não sei. Então assim, eu cheguei no fundo do poço, então eu sei o que eu tô falando. Vai atrás de ajuda. Brother, vai atrás de ajuda, cara. Não espera chegar nesse ponto. Então, o que eu cheguei hoje, eu procuro passar para as pessoas não chegarem no que eu cheguei. Como que você saiu? Foi um trabalho psicológico muito forte, muito amor da família, muito apoio. Você fez terapia? Eu fazia terapia cognitivo-comportamental. Já fazia. E aí eu reforcei a terapia, mudei o foco da terapia um pouco. A minha família me vigiando, me dando todo o amor, todo o suporte necessário. E detalhe, Uhum. que é muito importante, brother. A família tava dando apoio, mas em nenhum momento você tava se vitimizando. Não. Você tava aceitando apoio Não como pode. uma parceria, todo Não. mundo junto. É que eu falo, Rê, não pode. A gente não pode se vitimizar. A gente não é vítima de nada. Entendeu? A gente não é vítima. Eu não gosto, às vezes a gente vê algumas situações de vítimas. Pô, eu passei por tanta coisa, eu podia, caramba, eu sou um coitado. Não sou coitadinho, meu. Nunca fui coitadinho, não tem esse negócio de ser coitadinho. Você passa pelo que você tem que passar. E aí cabe a você encarar isso da forma como você deve encarar. Se você não tá conseguindo sozinho, pede uma ajuda. Tem diversos tipos de ajuda que você pode pedir. Ah, mas eu não tenho apoio da minha família. Não faz mal, procura um profissional. Ah, não, mas eu não posso pagar. Não tem jeito, brother, não tem desculpa. Quando você quer, você dá um jeito, né? Você dá um jeito. Força de vontade, Rê. Eu sempre tive muita força de vontade. E nesse momento da minha tentativa de suicídio, do meu fundo do poço, eu tive que ter muita força de vontade pra sair disso. E aí que eu fui atrás, na minha memória, e busquei tudo que eu já tinha vencido e superado na minha vida. E falei, eu vou sair disso. Já passei por tanta coisa, vou acabar com a minha vida agora? Pra quê? Já passei. Se eu passei lá, por que eu não vou passar aqui? Eu vou passar aqui. E aí a família dando amor, dando apoio, a terapia ajudando, eu consegui ir saindo dessa. Entrei numa categoria bacana que estava surgindo no automobilismo nacional, que foi o Troféu Linha, que o Massa tinha trazido. Tive 3 anos assim de sucesso, brigando pelo campeonato com o Cacá Bueno, que era o piloto do momento naquela época. E o Cacá mesmo admite que eu sempre fui um grande adversário dele, que sempre a gente se tratou de uma forma limpa nas pistas. E aquilo tudo pra mim reverteu o cenário, eu saí daquilo e aí minha vida seguiu e foi muito legal. Então eu posso dizer com propriedade sobre tudo que eu passei. E é o que eu falo. Força de vontade, gente. Fé. E acredite em algo, entendeu? Nessa sua caminhada, desde a tua infância, adolescência, tua carreira como piloto, até os dias de hoje, o que você aprendeu sobre amizade? Quem foram seus amigos? Acredito que na época da escola devia ser muito difícil você ter amigos que estavam ali, mesmo quando a galera tava te zoando, que ficaram do teu lado. Uhum. Quem foram seus amigos? O que é amizade pra você, Dé? Amizade pra mim é o que eu falo. É respeito, né? Amor, empatia, né? Eu acho que a pessoa que ela tá do teu lado, ela não tá preocupada com a tua condição, com o dinheiro que você tem, com o que você pode trazer pra ela ou não. Proporcionar, né? Ela quer… quando ela ama, ela te ama, ela gosta de você, ela te aceita como você é. Independente da sua condição. Eu posso contar nos dedos quantos amigos de verdade eu tenho. Eu tenho muitos colegas.
muitas pessoas bacanas, mas aqueles amigos de te abraçar e de te aceitar em qualquer momento. Então eu fiz uma grande amizade quando estava em Curitiba. Aqui em São Paulo eu tinha uma outra grande amizade. E são amigos que se separaram pelo longo do tempo, pela situação de um foi morar fora do país, outro foi morar no sul do Brasil. Mas a gente sempre que pode tá em contato um com o outro, torcendo pelo outro. O amigo que gosta de você é como tua família. Eu falo, família não é só a família de sangue. Família são aqueles seus amigos verdadeiros. Todos esses fazem parte da tua família, né? A gente constrói um grupo de relacionamento. Aquelas pessoas que você sabe, que você pode confiar e que você pode falar e se abrir e que não vão te julgar por nada. Elas vão te entender e vão te dar a liberdade de você ser quem você é. Sem querer te mudar, sem querer. Então te traz bons conselhos, te trazem bons exemplos. Então isso pra mim isso é o verdadeiro significado de amizade. É isso. Demais. Você lembra de algum momento, algum amigo teu, mesmo quando mais novo, te defendendo de alguma situação constrangedora que você estava passando? Total. Que te marcou, você falou, porra, esse é amigo de verdade. Uma vez eu fui num shopping, eu morava em Curitiba, aí eu me separei do meu primeiro casamento, tinha mudado de emprego e retornei pra São Paulo. Isso foi no início de 2017. E aí eu precisava ir no shopping, comprar uma televisão nova pra mim, tudo. Que eu tava me readaptando a São Paulo novamente. E a gente foi numa loja, começamos a pesquisar. E chegou dentro de uma loja, que a gente foi comprar uma TV, eu comecei a negociar com o vendedor. Tava eu, meu amigo e esse vendedor, negociando uma TV. E eu sempre fui muito observador, porque até por conta da minha condição, eu sempre tive meu radarzinho ligado pra entender quem tava olhando pra mim e quem não tava. E foi um momento muito triste, eu já adulto. Olhei no fundo da loja, tinham 2 vendedores, um homem e uma mulher, olhando pra mim, cochichando e dando risada. Aquilo pra mim eu falei, poxa, que desnecessário, né? Não precisavam. Vem falar comigo, o que você tem, o que você não tem? Na hora, eu cheguei no meu amigo e falei, cara, vamos embora, a gente não vai conseguir fazer negócio nenhum bom aqui na loja. Não, vamos tentar. Eu falei, não, vamos embora. Eu saí da loja, ele olhou pra mim e falou assim, aconteceu alguma coisa, né? O que foi? Você não quis me falar. Eu falei, não, cara, eu te conheço. Eu falei, eu sei que você vai me defender assim. Ele falou assim, foi com a tua síndrome, né? Eu falei, aconteceu isso e isso. Ele, vamos voltar lá agora. Vamos falar com o gerente, eles vão escutar. Eu não deixei. Eu falei, não. Não quero confusão. Como uma vez aconteceu comigo em Curitiba, eu morava num apartamento em Curitiba. E eu cheguei em casa, abri minha porta, tinha um bilhete embaixo da minha porta. Olhei, escrito à mão. Parem com esses gritos que os vizinhos querem dormir. Caraca. Olhei e falei, não é possível. Não é possível. Aí comecei a pesquisar de onde que veio o bilhete. Eu fiquei sabendo que tinha vindo do síndico, que morava embaixo do meu apartamento. Chamei ele para uma conversa. Falei, vem no meu apartamento, deixa eu te explicar o que tá acontecendo. Aí eu falei, poxa, eu tenho essa síndrome, eu tenho os tiques. E eu solto gritos. Dorme mais cedo. Vai dormir mais cedo. Aí você para de gritar. Você para. Não teve empatia nenhuma. Se continuar assim, eu vou tomar providência. Falei, tá bom. Deu 2 meses, eu recebi uma multa por excesso de barulho. Você tá de sacanagem? Não tô de sacanagem. Na época eu tava correndo na Stock Light. Meu assessor de imprensa, eu falei com ele. Chamou a Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo, o principal jornal de Curitiba, fez uma baita matéria. Eu tenho essa matéria, eu vou te mostrar tudo falando. E eu sempre evitei o confronto. Eu podia ter entrado na justiça. Eu ia ter ganho. Eu não quis, eu preferi me mudar. Falei, vou me mudar, vou pra um outro lugar. Me mudei pra uma casa pra evitar problema em apartamento. E fui tocar minha vida porque eu preferi a minha paz do que um conflito. Então eu fui atrás da minha paz, entendeu? Então é o que eu falo, às vezes não vale o estresse. Daí você tocou num ponto muito importante que eu quero trazer aqui. Nossa, o nosso papo tá rendendo, né? Não vou mais poder te segurar muito tempo aqui, mas vamos lá. Esse ponto importante que você tocou, sobre como as pessoas reagem. E eu acho que muita gente, por ser um tabu, alguma pessoa que tem uma síndrome, uma deficiência, por ser um tabu, muitas vezes quem tá desse lado não sabe como reagir.
Eu queria que você que está do outro lado, o que é mais confortável de uma pessoa fazer na sua frente quando você tá num momento com seus espasmos ou qualquer outra situação? Como que a pessoa deve reagir? Qual que é a melhor saída? Você falou, eu prefiro que venha falar comigo. Mas, por exemplo, a pessoa tá te olhando, ela não sabe o que tá acontecendo, ela tá te conhecendo agora. O que a pessoa pode fazer? Eu sempre que eu lidei com uma pessoa com alguma situação diferente, apesar de pra mim ser mais fácil entender isso porque eu tenho uma síndrome, eu gostaria que a pessoa sempre me olhasse de uma forma natural, normal. Normal. Como se eu fosse igual a ela. Ignorasse a minha condição. Conversasse comigo abertamente. Eu até entendo a surpresa das pessoas, né? Por enfrentar uma situação que não é natural, que não é normal. Eu compreendo. Mas não trate aquilo como algo diferente. Você não tem que se sentir sem jeito, se sentir mal numa situação daquela. Sabe? Trata como normal. E se você tiver a oportunidade e a liberdade de tocar no assunto com a pessoa de uma forma construtiva, para querer entender. Eu tive vários momentos de estar no autódromo do lado do meu carro de corrida. Chegava pessoas para mim e falavam assim: Ô, André, como que você consegue pilotar com essa síndrome? Ela não te causa problema dentro do carro? Eu não, eu explicava numa boa. Então assim, eu sou super aberto. E quando a pessoa ela vem te tratar de uma forma respeitosa, educada, não tem por que não falar. Ninguém vai se ofender, entende? Então assim, trate de forma natural. Se você está convivendo, conhece uma pessoa que tem alguma condição diferente da sua, ignora. Trata como normal. Não foque naquele problema da pessoa. Não foque naquela condição. Não fique impressionado com aquilo. Trata de uma forma natural. Considera que ela é teu espelho. Olhe para ela como você, como si mesmo. Entendeu? E trate ela natural. E se você tiver a oportunidade e a liberdade daquela pessoa de tocar no assunto para entender o que ela tem, aí você fala. André, você acha que, no caso de uma pessoa que tem a síndrome, ela tá vendo que a outra pessoa tá percebendo aquilo. E se ela falar? Por exemplo, já aconteceu em situações, você vê que a pessoa tava ali reparando em você e você falar? Fala, olha, não se preocupa, tá tudo bem, eu tenho a síndrome de Tourette. Já aconteceu. Quando você percebe que a pessoa tá numa situação desconfortável, fala, ó, só pra te falar, não se assusta, faz parte, é da vida, brinca. Eu hoje brinco, mas eu brinco com os meus amigos, eu brinco com a minha condição. A gente às vezes tá no autódromo, aí o piloto fala, a gente tava em Goiânia agora, não sei se você passou pelos choques estáticos que a gente tava dentro do box. Todo mundo? Todo mundo. Jura? Eu fui até ontem no aeroporto, falei, pronto, não vou mais tomar choque hoje. Fui colocar minha mão em cima do negócio do check-in, tomei choque. Eu cheguei no final de semana pra galera, a galera, pô, tô tomando choque. Eu falei, cara, eu dou choque desde que eu me conheço por gente, cara, não tem problema. Então, tipo assim, maravilhoso. Leva numa boa, leva na esportiva, brinca, porque é a vida é isso, é você levar ela de forma leve, entendeu? Deixar o menos pesado possível. A gente já convive hoje no mundo que a gente vê tantas divergências, tantas coisas pesadas. Se a gente levar a nossa vida de uma forma mais pesada, não vai ser legal, entendeu? Então leva de forma leve. Eu vi um programa, eu quero até abordar aqui com você, que eu acho importante. Eu e a Cris, a gente gosta muito de ver vários programas de variedades. E outro dia eu tava vendo um programa na GNT, de pessoas famosas. Eu não quero citar o nome, mencionar, porque eu não quero polemizar muito isso. Mas eu lembro que tinha uma artista que tava comentando no grupo de roda deles que ela teve uma vez um namorado que tinha tiques nervosos. E ela deixou claro que ela se separou do cara porque ela não conseguia conviver com os tiques dele. Só que ela colocou de uma forma muito ofensiva e sarcástica. E o pessoal que tava junto, os outros artistas, começaram a tirar sarro da situação. Eu acho que quando a gente tem... na minha posição social, que eu sou um piloto de competição, hoje eu tenho uma biografia, a gente tem uma responsabilidade social com as pessoas. Claro, uma baita história que você tem. Que a gente tem que dar o exemplo. Com certeza. Então, quando você se encontra numa posição, principalmente os artistas, antes de você caçoar de algum problema, procure se informar, entender o que é. Eu, como portador da Tourette, e eu entendi pela forma como eles estavam falando que ele era um portador de Tourette, eu me senti muito ofendido.
Muito ofendido. Mas não são só artistas, né, André? Não A são. gente tá falando de qualquer meio. Qualquer meio, mas é o Tu- que eu falo. O artista, Com certeza, dá exemplo. ele tem a imagem de dar o exemplo. Então, se ele faz isso de uma forma natural pro público que tá vendo, aquela pessoa que tá vendo, ela vai achar que é engraçado, ela vai fazer o mesmo também. Então, quando a gente tem um impacto social em relação às pessoas… Ontem eu tava na visitação, lá em Goiânia, e numa alegria recebendo o pessoal, porque é o que eu falo, uma vez eu era adolescente, e numa etapa de Fórmula 1 eu fui tirar foto com um casal de jornalistas que eu admirava. Falei, pai, tira uma foto com eles pra mim. E ele foi tirar uma foto comigo super bacana, e a esposa dele, tipo, com uma má vontade, pedindo pra ir embora, nem querendo tirar foto. Aquilo pra mim ficou marcado pro resto da minha vida. Então a gente tem uma responsabilidade em como a gente trata as pessoas. Então você tem que tratar todo mundo de braços abertos, porque aquela criança, principalmente, ela vai ter aquela recordação de você pro resto da vida. Ontem eu recebi uma mensagem de um cara lá de Vitória que comprou meu livro, adorou minha história, me elogiou a história e falou assim: eu nunca vou me esquecer da corrida de Clio, de como você me recebeu nos seus boxes. Isso tem 20 anos, 20 anos. Agora, se eu tivesse tratado ele mal, ele não teria comprado o meu livro. Ele não teria admiração por mim. Então a gente tem sim uma responsabilidade social em relação às pessoas. E quem é artista, quem é atleta, quem é famoso, quem tem alguma posição, tem que ter mais ainda essa noção dessa responsabilidade, sabe? Com certeza, André, eu penso exatamente igual a você. E eu acho que a gente dá o exemplo. E a gente tá vendo um mundo muito mais inclusivo. Então todas as pessoas que têm espaço, que têm visibilidade, têm que apoiar essa inclusão, sim. E saindo dessa esfera, nós que somos figuras públicas, né? Que estamos aí expostos, que as pessoas nos conhecem. Você voltando, brother, pro teu ambiente mesmo, pro teu ecossistema, pro teu grupo, né? Promova você. Eu sempre falo, seja você a mudança da turma que você convive. Se o teu amigo vai e faz uma brincadeira, uma piadinha, não leve essa piadinha pra frente. Explica você e dê palestrinha assim. Ou saia de perto e fala, cara, desculpa, eu não concordo com esse tipo de atitude, não acho que é legal. Não compactue com esse tipo de comportamento. Meu pai sempre me falou uma coisa: toda ação gera uma reação. Sim. Se você tiver uma ação negativa, você vai gerar uma reação negativa sobre aquilo. Então, se você faz uma brincadeira de mau gosto, os outros vão entrar na tua onda também. Mas se tem alguém ali com responsabilidade que corta isso e fala, meu, não é legal, você muda a vibe. Na hora você inverte a situação. Porque aí aquela pessoa que fez aquela brincadeira de mau gosto, ela vai pensar e vai falar, manquei, né? Dei mancada. Então, tipo assim, é o que eu falo. Gente, a gente quer respeito das pessoas. Trate com respeito, haja com respeito, entendeu? Porque não é bonito, não é legal. Tem brincadeira que é legal, é divertida, é legal. Mas tem brincadeiras que ofendem. Tem brincadeiras que passam do limite aceitável. E a gente tem que saber entender até onde é o limite que a gente pode chegar. E desculpa, uma condição física, ela nunca vai ser um motivo de brincadeira. Jamais. Não é uma brincadeira. Jamais. Sabe? Não faz o menor sentido, brother. Seja você a mudança, seja você a diferença sempre. O André passou e viveu isso na pele. E tenho certeza que até hoje ainda acontece, né? Acontece. O que você responde? Você dá risada? Você tira uma onda? Você tem umas respostas já boas e prontas e assertivas e… Ou você simplesmente não fala nada e deixa o cara passar de idiota sozinho, rir sozinho? Às vezes eu percebo que, dependendo da brincadeira, as pessoas em volta acham tão sem graça que você às vezes não precisa nem falar nada. Exato, deixa a pessoa… Quando é algo que você consegue se posicionar, quando você vê que a brincadeira tá tomando uma imensidão maior, é importante você se posicionar. Falar, gente, pô, não é legal. Pô, vamos maneirar, entendeu? Agora, às vezes, o cara que se acha o espertão, o legal, vai lá e fala uma coisa, e eu percebo que muitas vezes na roda, ninguém ri do cara. O cara já na hora se sente envergonhado, fala, puta, falei merda, entendeu? Então às vezes depende da situação. Às vezes a própria situação já causa um mal-estar pra própria pessoa que fez a brincadeira, entendeu? Mas às vezes eu acho que dependendo da proporção que toma, a gente tem que se posicionar e tem que falar, gente, pô, vamos maneirar. Não é bacana, entendeu? E cara, a gente falou muito, o papo tá rendendo demais, mas eu preciso te perguntar uma coisa super importante, que tem tudo a ver com o podcast, mas é que eu acho que isso aqui é uma lição pra vida
né? Relacionando o esporte com tudo que você já viveu, todas as suas experiências. Mas e as experiências em relacionamentos? André, o que te bloqueou? Como que você lidou com isso? Principalmente com as mulheres, pra poder explicar pra mulher que você tinha uma síndrome, né? Desde adolescente, como foi isso? Rê, pra mim foi muito, muito difícil. Na adolescência, consegui fazer com que as meninas entendessem a minha condição, né? Porque tinha o negócio das turmas, de um tirar sarro, de um… Então, assim, o que eu sempre procurei fazer e deixar claro, né? Eu sempre gostei muito de relacionamentos estáveis, sérios. Gostava de estar em relacionamentos, como até hoje gosto de estar em relacionamentos longos, de você criar uma identificação, uma intimidade, uma amizade, uma parceria de fato. Então eu sempre procurei isso na minha vida, desde novinho. Então, assim, então no começo eu já fazia questão de deixar claro a minha condição. Olha, eu tenho isso, eu sofro disso, não estranhe, não vai te causar mal, não vai… E eu percebia que quem gostava de mim de verdade ficava do meu lado e não se importava. E quem eu via que já se afastava, eu já percebia de cara. Então eu já falava porque você já percebe de cara o interesse real que aquela pessoa tem em cima de você. Já filtra. Já filtra. E você não se sentia diminuído por isso? Não, nunca. Nunca, como eu te falei. A questão de me fazer de vítima nunca existiu. Então eu nunca falava, coitadinho, aquela menina não gosta de mim, ela me acha feio, Ou ela é muito pra mim e se sentir menos valorizado por você ter essa condição? Não, nunca. E aí eu tenho certeza que todas as pessoas que se passaram na minha vida me aceitaram bem. Todas, eu tenho certeza. Eu tive poucos relacionamentos sérios, né? Tive poucos relacionamentos. Antes de casar eu tive 2 namoros, na verdade. 2 namoros mais longos. Aí me casei no primeiro casamento. Fiquei 13 anos juntos com a minha ex-esposa. Me separei, 1 ano depois conheci a Cris e já tô 4 anos e meio com ela. Então, assim, se eu somar todos os relacionamentos da minha vida, não passa de 4 ou 5 relacionamentos. Mas eu tenho certeza que todas essas pessoas que se passaram do meu lado sempre me aceitaram de uma forma muito especial, entendeu? Não só elas, como a família delas também. De me conhecer e de me aceitar. Porque às vezes você tem isso também, né? Às vezes a pai ou a mãe acha que você não é o suficiente pro filho, entendeu? Então, às vezes, convive com essa situação. Às vezes, a quem tá do teu lado acaba sendo um pouco influenciado porque o pai ou a mãe acha que você não é uma boa companhia. Você passou por isso? Eu cheguei a passar por isso. Então, tipo assim, é muito chato, né? É muito chato. Parece que você não é o suficiente pra quem você tá do lado. Mas assim, graças a Deus, foram raríssimas exceções. E todas as pessoas que se passaram de uma certa forma na minha vida. Eu tive um namoro longo de 5 anos. O meu primeiro namoro ainda adolescente. Depois eu fiquei mais 2 anos e meio com uma pessoa. Aí me casei, fiquei 13 anos. Agora com a Cris, quase 5 anos. E espero que realmente a Cris, que é o amor da minha vida, eu falo isso com o maior orgulho e maior prazer. Eu espero viver o resto da vida dela com ela, do lado dela. Porque é o que eu falo, ela é uma pessoa muito especial e se orgulha, né, de tudo que a gente tem construído juntos. Faz parte diretamente de todo esse projeto da minha vida. E, amor, eu amo muito você. E você é a mulher da minha vida e não tenho nem palavras pra falar o quanto você é importante pra mim. Ai, gente, adorei. Pod elegante. Já manda aqui um recado elegante, né? Tipo, correio elegante, não era isso? Que tinha, que demais. Inclusive, gente, eles formam um casalzão que vocês nem sabem. Vocês nem sabem. Inclusive, ela está aqui. Deixa eu achar a foto. Pois pra eu mostrar fiz uma pra vocês. homenagem pra ela. É onde que eu acho? Tá no encarte colorido. É a última foto do encarte colorido no meio do livro. Bem no meio aqui. Isso. Eu vou achar pra mostrar pra vocês. Esse casalzão. Olha só. Desculpa aí, hein? Calma, Renatinha. Aqui. Ó, olha que casalzão. Você que tá me vendo no Spotify tem que assistir depois o episódio no YouTube pra ver esse casalzão. Seguir o André Bragantini também. Essas fotos coloridas, as não coloridas, a história dele inteira, tudo e muito mais. Tá nesse livro aqui. Ultrapassando Limites. Isso aí. Conta desse projeto. É um projeto muito especial na minha vida. Eu participei de alguns programas, alguns anos atrás. E um deles foi na GNT. Uhum. Que é aquela série Eu Sou Assim. Que são 14 episódios. E desses 14 episódios, cada episódio trata de uma criança e de um adulto que enfrentam uma condição.
Então tinha autismo, tinha diversas síndromes, diversas doenças. E a síndrome de Tourette foi abordada num capítulo e eu fazendo o personagem adulto. E eu tive um retorno tão bacana das pessoas me escreverem. André, nossa, que inspiração, que você me ajudou. Meu filho, meu pai, meu marido. Então, aquilo pra mim foi tão especial que eu comecei a pensar e falei, poxa vida, se através de um único programa de 20 minutos eu conseguia impactar tanta gente, e se eu criar um projeto para realmente alcançar as pessoas de fato? E aí que veio o projeto das palestras motivacionais e da biografia, que conta a minha história de vida e falando da minha superação em relação à síndrome de Tourette, trazendo o apoio da família e o automobilismo como fatores essenciais nessa superação. Como ferramenta. Como ferramenta. Eu vou falar, brother, que eu tive a oportunidade de participar de uma das palestras, fazer a cobertura junto com ele para os stories no Instagram dele. É uma palestra incrível. Então, eu quero que você deixe seus contatos, porque assim, você que tem uma empresa, que de repente você quer contratar uma palestra motivacional, aqui, ó. Ai, posso falar tudo que eu quero falar mesmo? Posso soltar o verbo? Renatinha polemiza no final. Para de dar palco pra gente que não vive o que fala na internet, tá? História real aqui. Eu convivo com esse brother, eu sei da história dele. É de verdade, tá bom? Isso aqui é de verdade. Você quer uma palestra motivacional, de uma pessoa que vive o que fala? É esse cara que tá aqui do lado. Então, cuidado com o que você tá comprando por aí. Então, se você tá buscando isso pra tua empresa, que com certeza vai mudar a maneira que as pessoas vão enxergar a vida e vai melhorar o convívio interno, né? Porque eu acho que todo mundo ainda tem essa coisinha da brincadeirinha, do preconceito. Com certeza vai mudar o ambiente da empresa. André, passa seus contatos, que eu acho que as pessoas precisam, e eu tô aqui pra te ajudar a fazer com que a sua mensagem, com a tua história, que a gente ultrapasse ainda mais limites. Isso aí, Rê. Bom, obrigado por tudo. Em primeiro lugar, pra mim foi um prazerzaço estar aqui com você. Eu que agradeço. Pra mim é o que eu falo. Gratidão por você me dar essa oportunidade de falar um pouco aqui sobre a minha vida. E passando um pouco meus contatos. Quem quiser me seguir no Instagram, @André Bragantini. Só chega lá, @André Bragantini, me segue no Instagram. Me manda direct lá, fala comigo. Eu respondo todo mundo, dou uma super atenção. Fale de tudo, qualquer coisa. Se quiser falar comigo de relacionamento, quiser falar da Tourette, quiser falar de corrida, do projeto, tô super aberto. Me encontra também. O livro você consegue encontrar na Livraria da Vila. Perfeito. As unidades da Livraria da Vila tem um livro pra vender, tá? E consegue também comprar o livro digital. Quem quiser ter o digital, tem na Amazon. Show. Então na Amazon baixa o livro digital pro Kindle, quem não quiser ter o livro físico. E é isso aí. Lá no Instagram é o meu contato direto. Quem quiser saber de palestra, quem quiser saber de qualquer coisa, entre em contato lá, vamos falar lá. E tamo junto, meu. O que eu puder fazer aí pra ajudar, tamo junto. É o maior prazer da minha vida, a maior alegria da minha vida hoje é poder tocar esse projeto tão bonito e ter pessoas tão especiais, meus patrocinadores que estão até na minha Isso que eu camisa. queria te falar, muito importante. Eu vi uma entrevista que você deu pro Thiago Mendonça, e aqui, como o espaço é meu, eu tenho liberdade pra falar o que eu quiser. Eu acho mais do que importante você citar e agradecer todos os seus patrocinadores que te apoiaram. E fica aqui o meu agradecimento também a essa inclusão que vocês fizeram, a apoiarem o André nessa caminhada, porque não só pela síndrome dele, mas por outros vários N motivos que a gente viu ao longo dessa entrevista, ele pode motivar e inspirar muitas outras pessoas que estão passando por diversos desafios e dificuldades. Então, parabéns a todos vocês que apoiaram esse projeto, aos que vão apoiar ainda, e que esse podcast abra portas para que novos patrocinadores cheguem para poder incentivar esse projeto. Fala todo mundo aí. É isso aí, Rê. Quem quiser estar comigo no projeto, no automobilismo ou no projeto, junto do projeto, é só entrar em contato comigo lá nesse meu Instagram que eu mencionei, me procura por lá, a gente bate um papo. Queria agradecer muito a Eurofarma, que é meu patrocinador master do projeto. Esteve comigo no automobilismo durante 15 anos. Então é um grande parceiro meu da minha vida, me ajudou na cirurgia. Foi 10. Eurofarma, eles são demais, eu tive a oportunidade de conhecê-los na Porsche Cup também. Demais, que legal. Agradecer ao Gil, da Oakberry. O Gil sempre me ajudando, sempre me dando uma super força. Gil, quero você nesse sofá aqui, viu? Quero você aqui. Boa. Já deixa você o convite aí de brother pra brother, que ele precisa vir aqui contar a história dele pra mim também. Então vem, Gil, vem. Você é um cara muito especial, ele é muito especial. A gente sabe. E ontem venceu também, fiquei super feliz. Eu também tenho ele num lugar especial no meu coração. Acho ele um cara de 10. Total. Agradecer muito a ele pelo apoio. Agradecer também a Sambaíba, que é Sambaíba Transportes Urbanos, o Cezão.
e o Betão Fonseca são os irmãos donos da Sambaíba, que me dão esse grande apoio. Agradecer também ao Grupo Universal Automotive. Tive a oportunidade de estar lá. O André, um time sensacional. Eu tive com o André ontem, o CEO lá em Goiânia, batemos um maior papão. E o Grupo Universal sempre me dando um super apoio. Agradecer também a Porsche Cup, a categoria, ao Denner, a Regina. Denão e a Rê me deram um baita apoio no livro, estão apoiando. Inclusive, eu vou dar até um spoiler. Na última etapa da Endurance, já acertamos, vai ter um stand do livro, vendendo o livro dentro da pista. Dentro dos camarotes, a gente vai estar vendendo lá nos camarotes o livro. Então, quem quiser comprar o livro lá, vai ter o livro lá pra vender. Vou fazer stories disso, pra vocês acompanharem também na Porsche Cup. Aí, Rê, falei que eu ia trazer o André aqui, trouxe. E agradecer também ao Sandro Siqueira, que é o dono do grupo do Pier 114 Restaurante e o Villa Sky Beach, um complexo lá em Boituva, super bacana. Ele me deu um super apoio. Que massa. E, acreditou no projeto, é um cara muito sensível também. E agradecer os que estão comigo hoje no automobilismo, a Braclean, dando um grande apoio lá pra mim e pro Piero na Porsche. A Full Power também, me ajudando também. A Full Power já me ajudou no ano passado, através da Bruna. A Bruna me trata com super carinho. Inclusive, os filhos da Bruna fazem transporte escolar com a Cris. Então, a gente se conheceu através de tudo isso. Agradecer a Jet Couro também, que tá me dando um apoio. O cara incentiva. Pessoal lá de Maceió, é super bacana. Então, assim, o espaço tá aberto pros parceiros. Quem quiser estar comigo no projeto, levando essa minha história pras pessoas, estão super convidados a fazer parte disso, dentro das pistas. Então, tamo aí. Rê, brigadaço, não tem nem o que te falar, meu. Parabéns aos que já apoiam, parabéns aos que vão apoiar. E deem espaço e apoiem pessoas que são de verdade, que têm histórias inspiradoras. É sobre isso que a gente precisa. Pessoas de verdade, com corações que sejam puros, como o do André, que queiram superar, que queiram inspirar pessoas. Fechou? Recado dado. Eu que tô muito grata de você ter vindo aqui. Eu que te agradeço muito por você ter vivido tudo que você viveu, com todas as suas dificuldades, e ter se dedicado, encontrado um propósito nisso. Que eu tenho certeza, brother, você que tá aí, que chegou até aqui, já se inspirou. Já parou pra pensar, acho que meu problema era muito pequenininho, olha o que esse cara fez, se ele fez eu também consigo. Então escreve aqui nos comentários, como ele falou, muita gente escreve aqui nos comentários. Fala qual ficha caiu, que chave virou pra você, deixa o seu like, se inscreve no canal. Você que tá ouvindo pelo Spotify, avalia aí com 5 estrelinhas, curte esse episódio, segue o nosso perfil, que vai ajudar bastante. Eu quero só terminar com uma frase. Claro, por favor. Essa frase eu carrego comigo minha vida inteira. Manda. Ela tem no final do meu livro, que é de um amigo meu de uma ONG aqui de São Paulo. A ONG Meu Sonho Não Tem Fim. Essa frase, ela fala assim, eu carrego ela no meu capacete. Um homem não morre quando deixa de existir, mas sim quando deixa de sonhar. Nunca perca o foco nos seus sonhos. Corra atrás que você consegue tudo. É isso aí. Caraca, que aula, André Bragantini. Muito obrigada. De Obrigado. verdade. Ó, parceiraço. Muito, 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 muito obrigada. Eu que agradeço. Tem mais nem o que falar, gente. Já falei pra vocês se inscreverem. Ele já fechou com o recado Master Ultra Plus. Ah, só uma coisa. Quem que você me indica pra convidar? Quem que você quer ver sentado aí contando a história também? Pensando numa pessoa bem bacana. Além do Gil, que eu já falei que agora eu vou caçar ele pra ver se ele vem. Cara, olha, Rê. Nessa tua caminhada, histórias de superações também. Olha, Rê, tem tanta pessoa especial que já se passou na minha vida. Tanta pessoa. Mas eu acho que, se você pudesse... Eu sei que é muito difícil trazer ele aqui. Adoro os desafios. É desafios. Ultrapassar os limites. Quem? E ele é meio tímido pra isso. Mas se você trouxesse o Maurício e o Billy, ele é sensacional. Ele já competiu lá na Porsche com a gente. E olha, é uma pessoa que eu vou te falar. É uma das pessoas mais corretas que eu conheço na minha vida. Será que ele viria? Eu acho difícil. Seria um desafio assim pra E o você. O Marco sim. Acho que o Marco... O Marco acho que topa mais. Você vai recortar essa parte do vídeo e vai mandar pra eles. Vou mandar. Vai falar, a Renatinha queria muito. Acho que o Marco vai topar é meu fácil. sonho, eu tenho muita vontade. Até porque são grandes empresários que administram muitas coisas na vida e é isso. E eu são acho histórias que… Pô, o cara tá te apoiando, né? A empresa, a Eurofarma, trata muito do assunto inclusão. E é uma das empresas do Brasil mais bem qualificadas em qualidade de trabalho. É uma das empresas melhores para se trabalhar no Brasil. Isso, né? Então se preocupa muito com o lado humano, tá? Então eu acho muito importante, tá? Então, e eu vou te dar também um spoiler de uma outra pessoa, que eu acabei de lembrar agora. O próprio André do Grupo Universal. Legal. O André é uma pessoa espetacular. Espetacular. Uma pessoa super humana,
Foi com a filha dele no meu lançamento. E aí a menina é 10, eu peguei um carinho. E tipo assim, o André vai ter muita história pra contar, porque ele viveu na Europa há muito tempo. Ele tem muita visão de tudo, assim, sabe? Então acho que vale muito a pena. Fechou. Mas a gente tem um desafio aí. Esse primeiro nome que você falou, eu falei, nossa, gente, será? Você vai me ajudar com essa? Vamos. Vamos ultrapassar esse limite juntos? Vamos ultrapassar. Se o Maurício Billy vier e sentar no meu sofá pra me dar entrevista, eu vou falar, André Bragantini, vencemos essa. E eu faço questão de vir ver pessoalmente. Fechou. Então você vai me ajudar nessa. Bora. Promessa é dívida aqui, hein? Dé, brigadão. Obrigado, Brother, valeu. super beijo, curte, like, compartilha. É Isso. nóis. Até o próximo. Tamo junto.